Continuando a nossa conversa aqui com o Vitor Bezerra e o Francisco Dubi. Na primeira parte, se você ainda não viu, confere aí na nossa programação ou no link da descrição, a primeira parte dessa conversa. E agora a gente vai continuar ela com o Vitor. Vitor, segue daí. Legal. Francisco, acho que sua tela está compartilhada para mim. Se encerra aí. Legal. Vamos lá. A apresentação do Francisco foi bem mais longa, a minha é um pouco mais compacta. Ele é publicitário, como ele disse, né? E eu sou fundamentalmente corretor de seguros. Então, é um pouco diferente a apresentação. A dele é uma visão mais ampla de pessoas e tudo. Lógico, com tecnologia, eu sou um pouco mais processo. Minha corretora é mais automóvel, volume, uma característica diferente. E eu tenho muito mais vícios que ele, por isso que a gente troca muita informação, porque eu toquei na corretora já faz 20 anos, então é um pouco diferente. Mas deixa eu compartilhar aí para a gente colocar a apresentação. Mas você está na corretora há 20 anos, então você entrou com 5, Vitor? Então, eu entrei com 2. Vamos lá. Minha corretora é a nossa corretora de seguros. Eu me chamo Vitor Gaspeto Bezerra. Agora, está até desatualizado ali, peço desculpa. Eu estou com 35 anos, fiz agora em julho. Fez 20 anos em julho que eu comecei a minha história. Então, a minha história vem lá desde o segundo ano do colegial, que eu comecei a arquivar papelzinho na corretora e nunca trabalhei em outro lugar que não seja corretora. Então, fiz administração aqui na Universidade Estadual de Maringá, fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial, sou corretor habilitado desde 2008 e hoje eu ocupo o cargo de diretor comercial aqui na corretora. A corretora a nossa foi fundada em 92 pelo meu pai, pelo Paulo Bezerra. O pai já deve ter pelo menos uns 37, 40 anos de ramo, mais ou menos, aí, no ramo de seguros. Ele foi funcionário de seguradora, então a história é bem longa. A gente é uma empresa basicamente familiar, então hoje é os 4 membros da família, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, e mais 9 colaboradores. A gente tem uma característica diferente do Francisco, que a gente é uma corretora varejista, então hoje eu tenho mais de 2.000 clientes ativos aqui, então a gente vai ver algumas diferenças se você não viu o primeiro vídeo, é legal ver o vídeo dele para fazer o comparativo das duas corretoras aí, as visões. A gente está localizado na cidade de Maringá, aqui no Paraná, uma cidade de mais ou menos hoje de 420 mil habitantes. Então, a minha jornada começou aos 14 anos, passei por todas as etapas na corretora, aqui veio comprovante de pagamento, que antigamente tinha aquele papelzinho que tinha que protocolar no banco e tinha que guardar aquilo lá, porque aquilo lá era o comprovante, não tinha nada online. Arquivei proposta e apólice, fui office boy da corretora, quando tirei carteira, achava o máximo, né? 18 anos, ser office boy era o máximo, podia andar um monte de carro, né? Então, atendi sinistro, e depois de uns 6 anos, mais ou menos, na corretora, fazendo de tudo um pouco, lá pelos meus 20 anos, que eu fui entrar na parte de vendas. E ficou bem claro que eu entendi que meu destino era ficar na corretora. Então, apesar do meu pai querer que eu fosse médico, fizesse engenharia da biotecnologia, qualquer coisa, mas ele entendeu também que eu gostava aqui da operação, gostava de pessoas, gostava do desafio e acabei ficando com a corretora. Transição familiar. Então, o Francisco mostrou que o dele foi repentino, né? 4 anos aí, mas ele estava numa outra situação, teve que dar um 360 e ir para dentro da corretora. Exatamente. No meu caso, não teve nada disso. Foi uma transição longa, só que nem também quer dizer que foi fácil. Então, qualquer um que esteja ouvindo aí e ou tiver um filho, que é um corretor que quer trazer um filho, tudo com muita paciência, muito amor, que a gente fala por ser a família, mas foi complicadíssimo. Teve dias de tentar desistir, teve dias com choro e a maioria dos dias com muita alegria, com muita parceria e a família tocando o negócio, sabe? Não é fácil, mas é um choque de geração muito, muito grande e teve que fazer uma mudança de mindset muito pesado para poder implantar a tecnologia todo dia. O pai entendeu isso, hoje até ele fica mais na parte de vendas, parte externa, deixou na minha mão a parte da gestão, porque ele entendeu que era o meu momento de tocar a operação e fazer toda a mudança. E assim,
desde muito cedo eu entendi que a tecnologia seria importante. Isso desde a época do pai. Então, o Francisco falou, pô, 2019 coloquei o sistema de gestão. Eu, como varejista, a gente entendeu, a gente tem o Quiver, que antes era virtual, antes de fazer a fusão, desde uma época que eles forneceram o SimCore de graça, lá em 2001. Na verdade, eu tenho dados desde um broker, que é um outro sistema, desde 98. Então, eu tenho um sistema de gestão da corretora desde 1998, sabe? Então, a gente tem... isso é até legal a gente me mostrando e falando. A gente é corretoras totalmente diferentes e tem uma sinergia muito grande de troca de experiência. Então, a gente sempre teve, mas eu nunca... algumas coisas hoje, o Francisco me ajudou muito a evoluir, deixar mais maduro, mas na parte de gestão de sistema, hoje, até ele acabou colocando o mesmo sistema que eu, porque, na verdade, ele pesquisou também, mas eu mostrei para ele a nossa experiência e o porquê de estar naquele sistema, sabe? Então, foi bem legal. E mostrar... E assim, eu sempre vi que tecnologia era importante e não é só ferramenta. A gente veio discutindo ali no primeiro vídeo falando sobre isso. Não adianta você pegar uma ferramenta, colocar dentro da corretora e achar que aquela ferramenta vai resolver todos os problemas. É a mentalidade. Então, você tem que preparar processo, mudar toda a estrutura da sua equipe para usar a ferramenta da melhor forma para realmente ter resultado. Tá? Então, a gente vê uma mudança muito longa. Então, assim, a gente colocou um servidor, acho que, se eu não estou enganado, foi 2006, 2007, a gente começou a colocar um servidor numa época onde todos os computadores eram locais, e a pessoa falava, para que servidor? Pô, cada computador, mas eu conseguia, até adaptando algumas coisas de sistema de companhia, ter o cálculo em todas as máquinas ao mesmo tempo. E toda corretora, o cara tinha o cálculo só naquela máquina, só fez o cálculo lá, tinha que correr naquela máquina. Pô, já teve ganho de tempo, sabe? Sempre tentamos ter padrão. Então, pô, não era só ter lá um formulário em PDF, mas a gente tentava usar o formulário para gerar padrão, gerar processo na corretora. Isso falando 8, 9 anos atrás. Sabe? Então, entendam que tecnologia é mudança de mindset, você entender que aquilo não tem mais por onde ir. Você tem que usar tecnologia e não tem mais como falar assim, isso aqui é coisa de futurista, é coisa só de filme, sabe assim? Então, as tecnologias estão todas acessíveis, ainda mais agora a partir de 2019, sabe? Então, assim, com custos baixos. Então, o principal é o corretor mudar a visão dele. E aqui a corretora, para a gente fazer essa transformação, que a gente veio numa transformação, como o Francisco também fez, mais pesada, eu tinha sistema de gerenciamento, mas não tinha um CRM, não tinha outras coisas. A gente focou em 3 pilares, que era, inicialmente, fazer mapeamento de processo. Então, a gente entendeu que se a gente não enxergar a corretora, não tem como. Foco no cliente e investimento em tecnologia. Para daí sim, na verdade, né? O fim é o investimento. No mapeamento de processo, a gente descobriu uma porrada de falha e pessoas, e não só dos processos, mas de pessoas. Então, o mapeamento de processo, você enxergar a sua corretora, é importantíssimo. Vamos lá. Não adianta botar um pipe de venda se o seu funcionário de venda não é vendedor. Então, o cara não tem a característica da venda. Então, no mapeamento de processo, você vai enxergar tanto os processos quanto enxergar as pessoas nos lugares certos. Então, é a mesma coisa. Não adianta ter uma ferramenta e não ter uma organização interna. Você precisa estar muito bem organizado. A ferramenta é um plus. Então, sempre foque nisso. A sua operação é o mais importante e a ferramenta ela vem complementar toda a sua operação. E cada um tem uma característica de região, de forma de lidar. Então, também não tem fórmula pronta nem nenhuma verdade máxima aqui que eu e o Francisco estamos falando. É a nossa experiência dentro das nossas corretoras, né? Vale, talvez o cara usa tudo isso, a pessoa pode escutar tudo que a gente está dizendo e usar para aplicar num outro sistema, sabe? Foco no cliente. O Francisco falou, eu vou repetir, o foco da corretora tem que ser o cliente. A gente vê muito grupo de corretor discutindo que parece que o corretor é dono do cliente. O cliente é dono dele mesmo, tá? O cliente decide e hoje a tecnologia empoderou ainda mais. Exatamente. O cliente cota com facilidade, ele troca de corretor com facilidade. Se você não tiver foco e não agregar valor, que nem ali, o que é agregar valor? Escutar o cliente. Escuta a dor dele. Eu não concordo. Tudo bem, isso é um problema seu como corretor, se você vai concordar ou não. É a dor daquele cliente. Você vai ter que se adaptar àquela dor daquele cliente, sabe?
Porque o ganho de velocidade, a gente fala em processo, tudo ali, realmente isso entregou valor para o cliente. Então, assim, você vai colocar um sistema web service. Tá. Por quê? Eu investi, que nem no meu caso, no automóvel, eu coloquei um sistema web service. Porque eu tenho cálculo mais rápido. Se eu tenho cálculo mais rápido e mais assertivo, eu devolvo a informação para o meu cliente melhor e com mais velocidade. Tem um ganho efetivo no final para o cliente. Porque se for para um sistema vir ser mais bonitinho e ficar numa tela mais bonita para o meu vendedor, mas no fim, para o meu cliente não mudou em nada e agregou em 50% de custo, só agregou custo, não agregou valor. Né? Então, toda ferramenta tem que estar focada em entregar alguma coisa para o seu cliente. Então, olhe para sua ferramenta e veja, tipo, um CRM. O CRM, ele vai fazer o quê? Vai ter um acompanhamento melhor, então seu cliente vai se sentir mais bem atendido, tudo. Então, invista no CRM. Se você não está no momento de, eu não tenho nem procedimento interno pronto. Cara, nem adianta você tentar botar um CRM para focar em detalhe de venda, se você não consegue nem fazer o básico interno. Então, também são etapas, mas sempre, eu acho que a pergunta final agrega valor para o cliente? Faz sentido para o cliente isso aí para você? Lógico, tem algumas coisas que vai ser só da corretora, mas ali, 80% das respostas tem que entregar alguma coisa para o cliente. Exatamente. Até falando de experiência de web service, Vitor, a minha corretora, eu já tinha falado, é de benefícios, incêndio e responsabilidade civil. Mas eu tenho web service com as seguradoras, por um motivo muito simples. Não é meu foco, não quero trabalhar, mas eu tenho automóvel. Por quê? Porque a corretora começou em 1990, tem cliente renovando o automóvel desde 92. Além disso, eu tenho o diretor das empresas que eu atendo e eles pedem automóvel para mim. Por que eu fui atrás de web service? Porque eu não quero colocar um funcionário só para fazer cálculo de automóvel. Eu coloquei o sistema web service, pedi autorização, recebi autorização das seguradoras e ele cota na ponta. Eu tenho um funcionário que vai pegar e fazer uma conta, vai fazer um cálculo e já resolveu. Então, em questão de minutos, está pronto lá o cálculo. Mas eu entendi que para mim o ganho era responder rápido o cliente e um ganho de horas de trabalho de um funcionário, porque querendo ou não, ficar entrando em cada uma das seguradoras, ficar cotando cada uma delas, demanda muito tempo do meu funcionário. Então, para liberar meu funcionário que era mais sênior, que ele que acabava atendendo os diretores e os gerentes, agora eu tenho um web service só para fazer isso. Eu acho o que custo do web service é alto, mas o custo da hora daquele funcionário é muito maior. esse é o cenário perfeito, né? Agrega para a corretora e agrega para o cliente. Aí, acho que você chegou na cereja do bolo, né? Então, porque se agregou para o cliente e melhorou o processo, fez um monte de coisa e ganhou tempo com o funcionário, diminuiu o custo, tudo, aí é cenário perfeito, né? Aí realmente encaixa como uma luva você fazer um investimento numa nova ferramenta ou numa ferramenta melhor. Aí, depois de fazendo toda essa análise, mapeando o processo, eu trouxe uma empresa, ali na questão de mapeamento de processo, eu trouxe uma empresa externa, que a pessoa até virou minha amiga, estamos até com projetos novos, tudo. Daí sim eu fui decidir em qual tecnologia investir. Aí eu já tinha o virtual, mas eu estava eu fui para o Quiver Plus na mudança, que é um sistema mais simples, e acabei migrando para o Quiver Pro. O que eu tive de ganho? Cotações de web service gerando velocidade e confiabilidade. Ali está contabilidade, né? Mas não é. Velocidade e confiabilidade nas cotações. Então, eu ganho, e isso entregou valor para o cliente. Maior nível de automação de processo. Então, eu consigo automatizar processos, eu consigo ter mais tempo para o cliente, porque eu perco menos tempo, menos esforço fazendo importação de proposta, lançando dados simples, que já não tem mais para o cliente, isso aí é burocracia interna. Então, eu ganhei velocidade. As importações, o Quiver Pro ele importa muito mais propostas, tipos de proposta, né, de vários produtos. Então, a equipe hoje tem muito mais foco em venda do que ficar fazendo burocracia de acompanhamento de proposta ou do gerenciamento da proposta até a emissão e tudo mais. E a possibilidade de integração com outros sistemas. Então, o que o Francisco colocou na apresentação dele, falando sobre os sistemas, o Quiver tem a possibilidade de integrar via Zapier, até estamos estudando a integração Pipedrive ainda não é completa, mas eu digo que realmente integrar com o Pipedrive 100% ficaria perfeito para a gente. Então, a gente entendeu porque é um custo mais alto,
mas a gente entendeu que esse custo naquele momento fazia sentido. Então, fizemos investimento no Quiver Pro. E Vitor, se a gente pensar um pouquinho, voltando aí na questão do sistema de gestão, se a gente pensar um pouquinho aí, a maioria desses ganhos aí, qualquer sistema de gestão pode oferecer, né? Então, está disponível, né, nas funcionalidades da maioria deles e você vai ter esses ganhos, né? Você não precisa, às vezes, mudar de sistema de gestão, você não precisa contratar o mais caro. Se você tiver mapeado bem os processos, esses ganhos aí vão ser nítidos, O que né? eu posso te dizer que é mais crítico é a questão de importação de proposta, de ter RPAs, que são os robôs, para fazer a importação dos sistemas de seguradora, e o web service. O web service não é um mundo perfeito, a gente não pode falar uma coisa dessas, porque não é. Não funciona em todos os cálculos, não funciona em todos os casos. Algumas coisas ele não vai atender tão bem. Principalmente se for uma renovação, não necessariamente ele vai conseguir chegar no mesmo preço. Então, assim, isso não é só Quiver ou Teleport, são todas. Porque o Web Service, ele é uma comunicação com o sistema da seguradora. Só que se a seguradora muda alguma coisa no sistema delas, simplesmente o Web Service vai ter um tempo até ele se adaptar até aquela mudança. Então, não necessariamente o Web Service ele vai ser o mundo perfeito, mas ele agiliza bastante, né? E É, questão de RPA, quanto mais RPAs o seu sistema tem, melhor para você. Se você é automobeleiro e você tem RPA no seu sistema, que são os robôs, com o máximo possível das seguradoras que você trabalha, é o melhor cenário para você. Então, no meu mapeamento, eu vi que as seguradoras que eu trabalho, a maioria fazia sentido e tinha RPAs que faziam baixa automática de comissão, faziam baixa de parcela pelo Quiver. Então, para mim, fazia sentido o Quiver. Para o Vitor também. Mas se você trabalhar com algumas outras seguradoras, talvez vai ser outro sistema, seja Segfy, seja Teleporte, seja até o Six. Então, assim, você tem que estudar muito bem o sistema antes de começar a achar que simplesmente ele vai resolver o seu problema. Você tem que entender o seu problema para achar o sistema que vai resolver. como eu disse, aqui fala um pouco da minha verdade, né? Então, que todo mundo pontuou, eu acho que é perfeito. Primeira coisa, tem um sistema de gestão. E se realmente você tem um sistema de gestão, que nem o meu já era Quiver, só mudei dentro da própria Quiver. Eu não fui para um outro. Então, se você é Segfy, pegue o seu sistema Segfy e vá até o limite dele. Ligue para a Segfy e fala para o pessoal, olha, cara, eu tô com dificuldade nisso, o que o sistema pode me trazer? E o que você falou também, às vezes o procedimento interno é mais importante do que só o gerenciador. Então, eu estava preparado para ir para o Pro, depois de muito tempo, e a gente é uma corretora que tem 20 anos de experiência com um sistema de gestão. Então, era o nosso momento, né? Mas que realmente a mudança o importante é ter o sistema. Agora, a mudança é uma decisão muito mais complexa. Para minha decisão demorou um ano, sabe? De avaliação, tudo, e mesmo assim eu tenho algumas dúvidas. Então, eu acho que é muito mais importante a maturidade dentro da corretora de processos, de funcionário, de política, sabe, uma porrada de coisas onde você sai trocando sistema, né? Então, eu acho que a fala é perfeita. E mesmo até, às vezes, assim, o web service faz muito sentido para mim, para minha produção, para o meu volume de negócio, tudo. E o tamanho de corretora. Mas se a corretora não pode pagar, mas pode pagar uma de robô, cara, melhor você ter um multicálculo de robô do que não ter multicálculo. Porque o ganho que você tem de velocidade, e agora assim, eu calculo em 3 companhias, tudo bem, então você é um cara diferente. Mas se você é um cara normal de mercado, que cote aí 6, 7 companhias, tudo, ter um multicálculo é importantíssimo, porque vai te dar agilidade e que seja de robô. Não é o melhor dos cenários, pô, mas ele te dá uma comparativa, você vai lá no site da companhia e termina de avaliar, mas você ganha ali. A gente já fez um comparativo simples aqui dentro da corretora. Meu irmão, que é o cara mais rápido de cálculo, ele calculou na mão, porque a gente um dia ficou sem sistema, demorou 45 minutos para cotar, se eu não estou enganado, foi 8 ou 9 seguradoras. Ele fez o mesmo cálculo via sistema e demorou, foi 10 ou 11 minutos. Então, assim, diferente de quem você contrate, eu acho que você ter o sistema, tanto de gestão quanto multicálculo hoje, para quem é automóvel, faz muito sentido.
Mas também não vejo necessidade do cara olhar aqui a apresentação e falar, pô, vou largar tudo que eu tenho aqui de sistema e vou trocar pelo Quiver, porque o Quiver vai... Não é isso, tá? Então, acho que tem que ter essa consciência. Não, e você tem que pensar muito bem no ramo que você trabalha para ver se aquele sistema atende. Porque Sim, tem sistema perfeito. que é mais genérico, vai atender mais ramos, e tem sistema que ele é focado em automóvel. E aí esse sistema ele não vai te atender se você trabalha com benefício, ele não vai te atender se você trabalha com outros ramos. Então isso é crítico. E até mesmo o sistema de algumas versões do sistema não fazem benefício. Então você tem que mapear, entender hoje o seu cenário para saber qual que é o adequado. É isso mesmo aí. E Vitor, que outros investimentos que você fez em tecnologia? O que eu fiz aqui, até para mostrar para o pessoal em investimento, uma ferramenta de disparo de e-mail, é o MailerLite. O Francisco usa RD, eu usei RD, não gostei, o Francisco gosta mais. E o que eu quis mostrar até a questão do MailerLite, que é uma ferramenta totalmente acessível, de custo de R$ 120 mês, né? A gente usa o que essa ferramenta MailerLite? Para disparo de e-mail automatizado. Então, o que eu tive de ganho? Aproximação do cliente. Então, pô, em vez de falar uma vez por ano com ele, eu estou falando por e-mail, pelo menos, algumas vezes, oferecendo produtos, soluções, lembrando ele, se ele precisar da gente, a gente está aqui. Ativando base, então, pô, base de ex-cliente. Vamos mandar um e-mail para esse cara para ver se esse cara interessa, pô, perdi para banco, a gente pode aproximar de novo, perdi para, sei lá, para um concorrente, mas foi uma bobeira de momento, vamos ativar a base, vamos trazer ali, ou aquele cliente que é automóvel e você não vendeu residencial para ele, então vamos mandar um e-mail falando sobre o produto, tudo. Então, que ali até no cross-selling de carteira, você ativar os clientes que você tem para outros produtos, né? Então, pô, como que eu uso uma ferramenta dessa, disparo de e-mail? O cara acha muito complexo essa ferramenta que eu uso, até porque a minha agência prefere, ferramenta de R$ 120 por mês. O produto básico, né? Mas, cara, é acessível para qualquer corretor. Então, não adianta falar que a tecnologia é cara, inviável, porque ela é bem acessível. O RD ele é um pouco mais caro, tem um plano inicial de 300 e poucos reais, mas continua sendo muito acessível. E, cara, eles dão todo o treinamento, você pode fazer sozinho, você não precisa de uma agência. Eu tenho uma agência. Eu falo, no meu momento, eu tenho a capacidade de absorver o custo de uma agência de publicidade. Mas se você não tem, cara, arregaça essas mangas, contrata um sistema, tipo, que nem RD todo em português, faz o treinamento e começa você a disparar. O que não dá é para falar, tipo, que é impossível e você não fazer um cross-selling de carteira, porque se você não vender, o outro corretor vai vender para sua própria carteira, né? E até ali no MailerLite tem fluxo de automação. Você pode, no RD também tem algumas situações. Você pode automatizar. O cara recebeu um e-mail, você dispara um segundo. Então, pô, o cara naquele momento não está no momento de compra, mas no segundo momento ele está. Então a ferramenta é muito completa, ferramenta basicamente simples e de custo acessível para gerar relacionamento e entrega valor para o cliente, porque mostra. Eu já tive vários, né, assim, casos da própria corretora, de você falar para o cliente, pô, queria falar com você sobre seguro de vida, tudo. O cara fala, vocês estão vendendo seguro de vida agora, então? Meu, a gente vende seguro de vida desde quando abriu. Então, é uma falha nossa de comunicação. Eu preciso acabar com essa falha de comunicação e mostrar os produtos. É a minha obrigação como profissional de seguro, mostrar os produtos que o cliente pode contratar. Então, a ferramenta de e-mail é a solução? Não é, mas é mais uma tecnologia que você pode usar para aproximar com o cliente. O outro que eu investi também foi o Pipedrive. Aí eu vou te mostrar, eu faço um pouco diferente do Francisco. O Francisco usa ele de uma forma mais complexa. Eu uso ele de uma forma mais simples. Então, hoje eu tenho 3 pessoas que usam o Pipedrive. Um é para pré-análise e filtro de cotação. Então, a minha secretária hoje, ela recebe as ligações e ela avalia se aquele cliente já dá para mandar para o vendedor. Porque às vezes o cara não tem nem o carro, às vezes o cara quer saber mais ou menos. Então, ela não passa para o vendedor. Ela mesma ali já vai filtrando. Ela passa para o vendedor a hora que ela já está com o perfil na mão, já é um cliente mais quente. Então, ela faz uma pré-venda com o Pipedrive. Eu tenho hoje uma pessoa que prospecta uma lista mais fria, então ele fica ligando para uma porrada de empresas. Então ele usa o Pipedrive, porque o Pipe é muito mais simples para fazer essa gestão de compromisso, tudo mais. E a terceira pessoa que usa é a minha gerente de vida e benefício, que ela também acaba usando bases mais frias, e o Quiver nesse ponto para a gente na parte de vendas
o Vida não ajuda tanto, então a gente optou por trabalhar com ela no Pipe. Então, assim, eu uso 3 usuários, a gente é 14 pessoas, a gente usa 3 usuários hoje, 13 pessoas, 3 usuários que usam o Pipe Drive. Então, eu adaptei, ele é uma ferramenta ali, no meu caso, eu uso o plano intermediário ali de R$60 por usuário, dá 180 ao mês, e, cara, só nesse pré-venda, esse uso de base de lista fria, auxiliou tanto que se paga com facilidade. Então, o Francisco usa de uma forma bem evoluída, tudo, e eu uso de uma forma mais simples. Então, cada corretor vai entender a sua dor e vai usar o sistema da melhor forma que ele entende, tá? Eu uso também muito o Pipe, até dá para usar um exemplo, para entender qual canal que o cliente está vindo, porque como eu invisto em Google, redes sociais, tal, para captar cliente de mercado, eu preciso entender de qual canal ele veio. E daí a gente usa o Pipe de uma forma bem estratégica de colocar lá. Pô, ela pergunta, você encontrou a gente onde? Ah, encontrei no Google, viu a propaganda no Facebook e tal. E baseado nisso, a gente viu que muitos ligavam, era de indicação de próprio cliente da base. Então, a gente percebendo lá, pô, de cada 5 seguro novo, 2 ou 3 praticamente é da base, sabe? Então, o que a gente faz hoje? Hoje eu usei essa informação para transformar numa ação. Que o cliente que me indica e eu fecho o seguro, eu mando uma caixa de agradecimento. Então, eu ponho uma caixinha, coloco um chocolate, uns brindes e mando para o cliente agradecendo, uma cartinha agradecendo a indicação dele. Sabe? Então, também usei da ferramenta para resolver um problema e para entregar o valor para o meu cliente, e para o cliente que está entrando, e para o cliente que me indicou também entregando mais um valor. Sabe? Então, acho que não é só que a gente vem repetindo, não é ferramenta por ela só, é tudo que ela pode trazer para a empresa. E é interessante, enquanto vocês falavam sobre o Pipe Drive e como implementar o CRM, lembrei um pouco aqui do momento que eu atuei como corretor, tive uma corretora de 2012 a 2015, e eu sempre falo, já falei aqui em outras conversas, que eu tenho, assim, pessoalmente, né, minha experiência com CRM, tem antes de utilizar CRM e depois de CRM. Porque antes eu esquecia, era 10 horas da noite, lembrava de um cliente que eu tinha esquecido de ligar, ou de uma pólice que eu não tinha renovado, ou de uma oportunidade que eu deixei passar, e não era nada, e ficava aguardando aquelas informações todas em papel, cabeça, nunca conseguia controlar aquilo de uma forma efetiva. E aí, a partir do momento que eu comecei a utilizar o CRM, na ocasião também foi o Pipe Drive, e até hoje na corretora eles usam o Pipe Drive. E aí, depois daquilo, é outra vida, vamos assim, falando por experiência pessoal, né? É outra vida. Você sair do escritório, olhar as suas atividades, saber que cumpriu todas as suas atividades comerciais, de contatos e tudo mais, e também chegar no dia seguinte, você abrir lá tudo que você tem que fazer das suas atividades comerciais, de contato. Isso assim, no dia a dia, para o vendedor, para o corretor, independente se ele tem uma equipe de vendas ou para o corretor individualmente, muda totalmente a história. O que os meus funcionários adoram é a questão das atividades, porque assim eles veem tudo o que eles têm que fazer no dia. Eles colocam lá no botãozinho de atividades, mostra caso tal, pessoa tal, tem que ligar, tem que mandar e-mail, tem que cobrar cotação, tá tudo lá. Aí você vai perguntar, o Quiver faz a mesma coisa? Faz. Faz da mesma forma? Não. Então, assim, hoje eu tenho uma dependência pelo Pipe Drive justamente por conta disso. O Pipe é fácil. O Quiver você tem que acessar 4 telas, o Pipe você aperta um botão. Então, o ganho é enorme. E, na verdade, foi por isso que eu primeiro optei por implementar o Pipe. Porque antes, quem não acompanhou a primeira parte, acompanhe, mas antes, não é que não existia um CRM. O CRM que existia na corretora era o caderno do meu pai. Então lá estava anotado tudo. Ele sabia tudo que estava acontecendo e como, mas estava tudo anotado. Agora, eu não tenho essa capacidade. Então eu optei por ter um CRM na corretora, até para não, como eu tinha dito, não sofrer o Alzheimer se alguém faltasse. Legal, Francisco. Segue daí, Vitor. Vamos lá. Mais um investimento que eu fiz, o Francisco comentou sobre o WhatsApp Business, mas a gente evoluiu um passo. Eu coloquei uma ferramenta de gerenciamento
de conversa de WhatsApp. Então, eu peguei meu número fixo, coloquei uma ferramenta que não é uma ferramenta ainda oficial, mas ele não tem nenhuma restrição referente ao WhatsApp. É uma ferramenta robô, mas onde todos os meus funcionários estão numa mesma ferramenta. Então, o meu telefone fixo adiciona e eu tenho todas as conversas lá. Eu tenho controle de o cara não pode xingar, você entendeu? O cara não consegue apagar uma conversa, o cara não consegue fazer nada. Tem um arquivamento em nuvem, então de documento, tudo mais, até também pensando na LGPD, tudo, a empresa também tem que se adequar, esse tipo de empresa. Então a gente investiu nessa ferramenta e eu tive muito ganho, porque eu também, assim, eu não preciso pegar mais 5 números e sair caçando quem falou com quem e tal. Pô, eu coloco lá o nome da pessoa, consigo fazer busca, consigo arquivar, consigo exportar a conversa, sabe? Então, assim, profissionalizou muito essa parte do WhatsApp, que hoje é uma coisa muito difícil para toda corretora. Assim, lógico, quem é externo não tem como, acaba usando o WhatsApp comercial, mas interno você consegue resolver de uma forma muito simples isso aqui. Consegue mandar pesquisa de satisfação, tem uma série de coisas, dashboard, quanto tempo estão demorando para atender as conversas estão vindo, qual o vendedor está demorando mais, sabe? Então é uma série de coisas que faz a ferramenta, que o investimento fez todo sentido para a gente. E também não é uma ferramenta cara, hoje eu devo estar pagando em torno de uma mensalidade de R$ 400 por mês, sabe? Para resolver todo esse problema, também acho que é um custo baixo, tá? Até a gente agora está usando junto com a ferramenta um chatbot também, com inteligência artificial da Watson, lá da IBM. Ele é uma ferramenta grátis até 10 mil interações no mês. Como eu não tenho esse volume, a gente está usando assim, fizemos uma coisa mais simples, porque a gente tentou usar uma ferramenta de mercado, não gostamos. O Francisco chegou a ver, também não usou. Eu desisti da ferramenta de mercado e fiz uma coisa mais simples usando o Watson. Então, assim, voltando àquilo, parece que algumas tecnologias são impossíveis de você alcançar. Só que estamos falando aí de uma inteligência artificial da IBM, que para você iniciar um trabalho é grátis. Então, pô, dá para fazer. É só você talvez ter um apoio, ou investir, ou ir atrás se você tem competência, você mesmo fazer, mas é totalmente viável, né? Aqui, só mostrar um pouquinho da evolução da corretora, de tudo que a gente vem fazendo, isso de cross-selling, de usar a ferramenta, de mudar a visão para o cliente, foco no cliente, tudo, que a gente tem uma preocupação muito grande com o produto automóvel. A gente sabe que o produto automóvel, ele vai mudar, vai se transformar. Acabar é uma palavra forte, mas ela vai se transformar. A forma das pessoas se locomoverem está mudando. As próprias montadoras estão mostrando que existe tendência a alugar carro. Então, a gente vai ter uma transformação. Essa preocupação nossa é muito grande. Então, a gente chegou no passado a ter uma dependência de 90% do produto automóvel. E hoje a gente, agregando novos produtos, como o Francisco falou, até cyber, que a gente está bem tentando ainda, assim, visitando clientes, tentando evoluir nesse produto, mas produto odontológico, responsabilidade civil, sabe, em produtos que estavam, eventos que estavam meio parados, a gente começou a evoluir bastante e hoje a dependência está menor e a gente quer ir, pelo menos até 2020, tá com menos de 50% da dependência do auto. Aqui é só mostra esse growth hacking é usado no marketing digital para mostrar toda a estratégia da corretora, que tudo que a gente faz não é uma coisa do além, assim, a gente tem toda uma estratégia de onde captar cliente, como fazer a parte de SEO que ele falou, de propaganda no Google, como se preparar, tal, tudo. Eu tenho uma agência junto com a gente que monta toda uma estratégia de como trazer cliente de fora, como ativar a base, que a gente quer aumentar a receita, vender produto, a gente vendo conversão, se faz sentido aquele investimento, se está ruim, se está bom. Eu tenho reuniões semanais com a agência, então não adianta achar que você vai contratar uma agência e em um mês o cara vai revolucionar seus leads e você vai estar o triplo de produção. Esquece, é um trabalho de anos. Então, pô, o cara nunca fez nada, aí quer contratar alguém, quer que no outro mês a produção dele seja muito maior. Não, vai depender muito também do seu trabalho, do seu empenho, dos seus vendedores, deles comprarem a ideia daquela ação de marketing, de dar o respaldo para o cliente rápido, porque não adianta capturar um monte de lead e ligar para o lead com 72 horas. Você tem que ligar com 15 minutos para o lead, né? Então, se você quer queimar dinheiro, é só colocar na palavra seguro automóvel no Google. Ou seguro viagem, né? Chegamos a ver R$23 um clique. Então, pô, quer queimar dinheiro? Coloca seguro viagem. Quero torrar R$10 mil. Cara, você torra em uma semana. Então, fácil. se não tiver
Pode falar, Francisco. Não, menos tempo do que isso. Com certeza. Então, assim, se não tiver estratégia e alguém para te auxiliar, ou você montar sua estratégia, mas acho muito legal você ter uma parceria ali para montar uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, você vai torrar dinheiro. Então, pense que é importante para a corretora ter toda uma estratégia. E eu gosto de falar bastante essa frase, eu tenho até aqui na minha sala gravado ela, que não pare até se orgulhar. E eu digo, se eu não parei, é porque eu não estou orgulhoso o suficiente. Então, eu continuo na batalha aí todo dia para alcançar os objetivos. Obrigado. Deixa aí meu contato, deixa o meu e-mail, meu telefone, se alguém quiser adicionar no WhatsApp aí, para a gente trocar informação, fica à vontade. Anderson, seu microfone está mutado. Opa, vamos lá. Legal, Vitor. Obrigado por ter compartilhado aí um pouco da tua experiência, do que vocês passaram aí na corretora. Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, são perguntas que eu acho que ambos podem responder e vai complementar muito bem o que a gente falou aqui. Beleza? Vamos lá. Então, ambos eu acho que passaram por esse momento de transição, claro, de formas diferentes, mas de pai para filho, né? Da corretora que era da família e vocês assumindo ou estando nesse processo aí de transição. Queria entender de vocês quais vocês acham que foi o grande legado aí que a geração aí que está passando esse bastão para vocês deixou, que teu pai, tua mãe, quem estava antes na corretora. São experiências bem diferentes entre a minha e a do Vitor, né? Querendo ou não, a dele foi um pouco mais planejado, um pouco mais de tempo. Um pouco mais, Francisco? Está acontecendo até hoje, né, Vitor? Totalmente planejado. Comparado com você, apesar de não ter essa coisa, mas foi totalmente planejado. Comparado com você, porque você foi, né? Não foi do dia para a noite, porque na verdade existiu algum tempo, mas sim, não foi nada planejado. Foi uma transição difícil e se a gente tivesse se planejado primeiro passo, eu já teria tirado a SUSEP. Primeiro passo. Então, eu teria ido atrás do mercado de seguros. Eu acho que tem que ter paciência, tanto para o pai quanto para o filho. Vai existir choque de cultura, principalmente porque o filho tem que entender que o pai chegou lá por algum motivo, não simplesmente o pai ou a mãe, não só o pai, mas ele chegou lá por algum motivo. E que o filho também está lá para aprender. Então, o pai não pode achar que ele, só porque é daquele jeito, não pode ter uma nova forma de fazer e que o filho pode achar por novas coisas e que pode ser mudado o processo. Eu acho que tem que ter flexibilidade e paciência e planejamento. Então, isso é crucial. Eu posso falar de uma corretora que teve uma transição mais complexa, mais longa. Assim, pais tenham paciência com seus filhos, não esperem deles a mudança do dia para a noite, para ele assumir a corretora, que ele vá fazer tudo do jeito que você acha que tem que ser feito. Então, ele vai ter o tempo dele, a velocidade dele, então acho que tem que ter muita paciência. E para os filhos falar que, assim, o que eu vejo hoje, o seu pai tem experiência e ele sabe o que ele está falando. Então, a gente é muito assim, quando a gente fala de tecnologia, você quer ser o próximo Mark Zuckerberg, você quer criar o próximo Facebook, gera uma frustração gigantesca, você quer mudar o mundo, e 99,999% das pessoas não acontece isso. Você vive uma coisa que você vai ter que trabalhar todo dia, suar, sabe? Então, seu pai fez tudo aquilo, escute muito seu pai e tente aliar o melhor dos dois. Como a gente fala aqui na corretora, a experiência e um pouco do receio de algumas coisas do meu pai, com a minha audácia e a minha falta de receio. Então, assim, o excesso também não é bom. Então, se tivesse muitas coisas deixadas 100% na minha mão, eu não sei o que teria acontecido com a corretora. Então, foi importantíssimo o equilíbrio. Então, assim, pai e filhos, encontrem o equilíbrio de vocês. A família, o Francisco hoje não tem o pai, mas tem a mãe e a irmã que trabalham junto, e o importante é o equilíbrio. Ninguém tem a verdade máxima, só que em relação à tecnologia, que hoje é o foco aqui, até todo esse evento que você está criando de tecnologia, falando em seguros, a tecnologia está aí. Também não dá mais para sentar na corretora e achar que as coisas não estão acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo.
Então, eu digo, se você tem um filho ou você é um corretor, ali, escute seu filho na parte de tecnologia, tenta entender o que ele enxerga e tenta aliar isso para dentro da corretora, porque o momento é agora, não é ano que vem, daqui 2 anos, não pense isso, é agora. Então, é um momento de decisão, mudança. Eu acho que esse evento faz todo sentido para levar informação para os corretores e procure, porque está tendo bastante informação, às vezes o corretor no dia a dia deixa se atropelar e não vai buscar informação. Tem informação na internet, tem empresas como a Educa Seguros, tem tudo, que estão trazendo informação, então busque para você evoluir e o tempo é agora. Legal, Vitor. E aproveita e me diz o seguinte, celebrando aí um pouco a amizade de vocês, que grande aprendizado aí você teve com o Francisco, alguma coisa que tu conseguiu colocar em prática? Eu sei que durante toda a tua fala você citou algumas, mas qual que tu pode destacar? Cara, algumas coisas ele é o oposto do que eu penso. Eu acho que Isso é bom, né? Na maioria das vezes. a diferença de opiniões foi muito boa, então você não entender que a opinião é diferente de uma outra pessoa é uma crítica ruim. Crítica pode ser crítica positiva. Então, as ideias serem diferentes são importantíssimas, as visões diferentes. Se você buscar uma pessoa que pensa igualzinho você, provavelmente não vai te agregar muita coisa. Então, a gente tem visões diferentes, mas no fim, o final é o mesmo. A gente tem o desejo de evoluir a corretora, a gente tem o desejo de trazer a nossa família junto, trabalhar com respeito, focando no cliente, acreditando em tecnologia. Então, assim, busca uma pessoa que tem os princípios como o seu, mas que seja totalmente diferente da sua cabeça. Então, a gente até na hora de se vestir, se você olhar na imagem, a gente é diferente, a gente tem bastante coisas diferentes um do outro, mas que no fim a gente pega as nossas diferenças e transforma num ganho para os dois. Então, acho que é isso. Legal. E Francisco, o que você pode falar? Bom, eu tive uma experiência dentro da corretora que é muito inferior em tempo do que o Vitor teve. Ele entende de cliente provavelmente muito melhor do que eu. Principalmente se eu falar de um seguro automóvel, se eu falar de alguma coisa de ramos que não estão no meu core business. Então, o que eu tento sempre acessar o Vitor é para entender coisas que podem parecer tão simples, mas são tão complicadas. E ele me ajuda em alguns casos com algumas seguradoras. E, assim, a gente realmente compartilha informação. Ele me compartilha a experiência dele e eu tento compartilhar um pouco da minha nos meus ramos, né? Então, querendo ou não, a gente se complementa. Inclusive, tem cliente meu que eu fechei seguro com ele e a gente tenta trocar sempre que possível. E é importante falar da sua visão também de fora, né? Eu nunca tive essa visão de fora. Eu fui um cara criado dentro de corretora. Então, eu tenho uma experiência grande dentro de corretora. Ele tem muito mais experiência que eu fora, em empresas, em grandes corporações. Então, essa troca é muito rica. Então, eu tenho um lado realmente de clientes, feeling, algumas coisas diferentes ali, mas ele tem uma visão muito mais ampla, porque ele trabalhou numa GS, entendeu? Então, porra, é uma empresa mundial, tem um peso diferente. Então, mas, cara, respeita a opinião e traga como uma coisa positiva. É sempre isso que a gente faz. Nunca levou para um lado negativo nada que um do outro fale do outro, e nem como concorrente, e sim como parceiro, para se fortalecer e crescer junto. Sim. É isso, pessoal. Eu quero agradecer, Vitor, a você também, a Francisco, por ter topado participar aqui com a gente, ter essa conversa. Então, deixo aqui nosso agradecimento. Eu que agradeço, Anderson, a oportunidade de participar, parabenizar você pelo evento, pela Educa Seguros. Eu acho que é assim, uma coisa diferente e de muita valia para o nosso ramo. Então, parabéns aí. Eu até tinha comentado com o Vitor há algum tempo atrás que eu via poucas pessoas que comunicavam bem sobre seguro. E na época eu não falei um nome, mas uma das poucas empresas que eu enxergava hoje no mercado era justamente a Educa Seguros. Então, para mim é um prazer estar falando com você, Anderson, com a Educa, porque eu vejo muito futuro no que vocês fazem. Legal, pessoal. Muito obrigado. E para quem está assistindo, até a próxima.